Então Mussolini tomou o poder. Eu disse que eu recomendava esse livro para vocês lerem, uma página divertida, as mais divertidas. A Marcha sobre Roma! O Mussolini decretou, os fascistas vão marchar sobre Roma. Então, decretou, todos os fascistas da Itália vão viajar a Roma como puderem. Bicicleta, patinete, skate, trem, avião, helicóptero, nas costas dos outros. Todo mundo foi para lá. O pessoal foi todo para Roma. Vocês vão pensar que é brincadeira minha que estou inventando. Esse livro diz que alguns levavam espadas, outros espingardinhas de chumbo, que um levou um bacalhau. Eles aceitaram chamar um bacalhau para dar uma bacalhada na cabeça do outro para ver se ele encontrasse. E tomaram Roma em 1923. Claro, fato heróico. Mussolini entrou na cidade, tomou o poder, expulsou todos os comunistas. Ele já tinha matado o Matteotti, é claro. Os outros pôs o Gramsci na cadeia, é claro, para ficar mártir. E assim por diante ficou no poder. É claro que não é assim que está no poder, não é com o bacalhau que está no poder, não é com uma garonada. Ele tomou o poder porque as sociedades secretas, percebendo que o comunismo estava falido na Itália, que não tinha chance de vitória, isso. Vamos lá, o que tem lá no Museu de Vilhena. Me apaga já que está aí, me apaga todo esse negócio. Então, obrigado. Então, como é que foi determinado? Claro que foi. Que hora você está esperando em acabar pensando em acabar essa aula? Quando chegar no fim, explicar tudo. Por que você quer que eu vou morrendo? Agora está um pedaço delicioso, chegou o bacalhau. Por isso que eu gosto da aula falada, em vez de pegar um texto e ficar lendo, página 7, não tem graça nenhuma. Então, quem que pôs ele no poder? Claro que foi um acordo poderoso. O rei Vítor Manuel, 1,5 m de altura. O rei da Casa de Saboia, amaldiçoada por São João Bosco. Se tomarem as terras do Papa em 1870, haverá grande funeral na Casa de Saboia. Ele disse que eles podiam tomar o poder na Itália, mas na quarta geração perderiam tudo. Reinaram Vítor Manuel II, que roubou Roma do Papa, Humberto I, depois, que fez fracasso na Etiópia, em 1998. Depois foi Vítor Manuel III, que fez o papelão que fez na Segunda Guerra Mundial. E finalmente o filho dele, Humberto II, que foi deposto e por plebiscito foi proclamada a República em 45. Humberto II depois teve um problema com a mulher em Portugal. Ele era homossexual. Uma dinastia que acabou na lama, porque ela começou no roubo. Roma é do Papa. Foi Deus que deu Roma para o Papa quando enviaram os bárbaros. Desde o ano 476, o Papa reinava na Itália até 1870, quando a maçonaria roubou o Vaticano e Roma da Igreja Católica. Roma é a igreja. Não há uma pedra lá que não fale da nossa glória, do nosso passado. Tudo lá é da Igreja Católica. Você tomou o poder com o apoio do rei, que depois vai trair, com o apoio do Papa, então, Pio XI. Pio XI pensava que o Mussolini, sendo contra o Partido Comunista, que dava paulada nos comunistas, ele seria anticomunista de verdade. Porque o comunismo tratava os indivíduos assim: óleo de ricino e manganello. Pegavam um comunista à força, pegavam 1 litro de óleo de ricino, que é um purgante para elefante, punha na boca do fulano e engolia tudo. E depois uma sova de bastão, manganello. Óleo de ricino e manganello, estava resolvido o problema ideológico. Aí só faltava essa. Tomar sopa de dedo agora. Tá certo? Então, violência. Em 1923 tomou poder. Acabou o Partido Comunista. O comunista tomou poder com Mussolini. Socialista. A traição ao comunismo é puramente aparente. Ele ia controlar toda a educação, desde a infância.
Então fundou os balilas, para a criança, desde 4, 5 anos, ser educada entre aspas, no fascismo. Claro. O controle de toda a economia, o controle de tudo. O nacionalismo furibundo, claro? E a colocação da força como o valor supremo. Exatamente como dizia o modernista Blondel. É a ação que vale, não o pensamento. No princípio não era o verbo, no princípio era a ação, como escreveu Goethe no Fausto. No princípio é a ação. É a ação que permite compreender. O Blondel escreveu a tese dele sobre a primazia da ação, da força, da violência que permite o conhecimento verdadeiro, em 94. Essa doutrina é que vai produzir a ação socialista do Sorrel, a ação integralista dos direitistas espanhóis, a ação fascista, a ação integralista brasileira, a ação católica. O importante é agir, não rezar. Não saber. O comunismo era essencialmente antirracional, anti-intelectual, antidoutrinário. O fascismo, antidoutrinário, antirracional, anti-intelectual. O que vale é a violência, é a força bruta, é a máquina, é o tapa, o bofetão. A violência, mais nada. Claro que na Itália isso vinha de moderado. Imediatamente começou o diálogo do Vaticano com Mussolini. O Papa era Pio XI. Então o cardeal Gaspar, secretário de Estado, auxiliado por um grande advogado, Francesco Pacelli, irmão do futuro Pio XII, iniciaram imediatamente os contatos com Mussolini para fazer um acordo. Desde 1870, o Papa se declarava prisioneiro do Vaticano. Desde 1870. Tá certo? Com Pio IX. Pio IX não saiu mais na lógia do Vaticano, não saiu mais lá de São Pedro. Então, ficou sempre fechado. Depois, Leão XIII também fez a mesma coisa. São Pio X, idem. Pio XI é que vai começar os contatos. As negociações com Mussolini vão de 23 a 1929. Então, o cardeal Gasparri, o grande canonista, junto com o irmão, com Francesco Pacelli, que com isso vai ganhar o título de príncipe, é irmão de Pio XII. Pio XII era anúncio na Alemanha naquele tempo. Junto com Francesco Pacelli, eles fizeram, isso é Pio XI, bibliotecário do Vaticano, ambrosiano e depois bibliotecário do Vaticano, um intelectual alpinista, um homem violentíssimo. Os caras têm tanto medo de falar com ele, quando queria dar alguma coisa, fala você para mim. Muito violento. Pio XI vai chamar o Mussolini o homem da providência. Está escrito no documento da igreja. Se eu publicar no site, vai ser tremendo. Houve um papa que declarou que o fascismo vira providência. Imagina. Uma coisa tremendamente anticatólica. Ele, horrível, a mulher dele chama-se Raquel. Raquel quer dizer visão de Deus. A coitadinha da Raquel era uma italianinha absolutamente ingênua. A amante de Mussolini é a Claretta Petacci, que vai ser fuzilada com ele em Milão, depois do encontro com o cardeal Schuster. O Mussolini, então, começa negociações com a igreja. A igreja era dona, antes de 1970, não é bonita? Aqui está Roma. Tudo isso aqui, o joelho da Itália era do Papa. Aqui está Roma. Aqui está Roma. Berço de toda a civilização, berço de toda a glória do mundo. Milhões de turistas vão lá, milhões. Não tem um padre em São Pedro para explicar aquela glória, como não tem eternidade. Passa aquelas multidões de pagãos, ninguém se ajoelha, ninguém faz sinal da cruz. Todo mundo fotografa, olhando estupidificado aquela grandeza, não sabendo que a igreja fez aquilo. Então tudo isso é da igreja. Isso tudo foi roubado pelo rei de Piemonte, Vítor Manuel II. Então começou a negociação para fazer as pazes entre o Vaticano e o Estado fascista.
Mussolini propunha para o Papa que a Itália reconheceria, Roma reconheceria que tudo isso era da Itália. O Mussolini reconhecia que o Papa era chefe de Estado do Palácio Vaticano, só. Foi uma discussão, o título da coisa, Città del Vaticano ou Cidade-Estado do Vaticano. Levaram 6 anos discutindo. O Mussolini prometia uma indenização, eu não me lembro o número agora, de 740 ou 50 milhões, naquele tempo, dólares. Uma fortuna. Em 1972, quando foi a primeira vez a Roma, um barril de petróleo custava $2. Pagavam com $6, pagava o hotel, café da manhã, almoço com primo, segundo, sobremesa e vinho, e o jantar com primo, segundo, sobremesa e vinho, e ainda assim algumas coisas extras, tá falando? Com $6. Agora o barril de petróleo está $100. Então receber aquele dinheiro enorme de uma vez. Mussolini prometia reconhecer a independência da igreja. Todas as propriedades da igreja estavam isentos de impostos. E a igreja tinha muitas propriedades. Todas as empresas da igreja estavam isentas de impostos. Inclusive os bancos. São bancos assim, religiosos. Banco del Santo Espírito, Banco do Espírito Santo, Banco Ambrosiano, Banco, vamos inventar, de Santo Antônio, de São Francisco, volta em pobreza. A igreja é poderosa, tudo está isento de imposto. O Vaticano seria Porto Livre, pode entrar qualquer mercadoria e sair sem pagar nenhum imposto. Interessante, uma Manaus na Itália, um Panamá na Itália. O Mussolini prometia pagar um grande salário para os bispos e para os padres, para os vigários. Benedetto Mussolini, Benito Mussolini. Foi feito um acordo. Era uma fortuna que a igreja recebeu em 1929. Não sabia o que fazer com aquele dinheiro. Aí, apresentado pelo Papa Pio XI, um japonês chamado Bernardino Nogara. Pôs aquele dinheiro a juros, posições chaves. O resultado foi uma fortuna. Então diziam os cardeais: depois de Jesus Cristo, o melhor judeu que aconteceu para a Igreja Católica foi Bernardino Nogara. Era japonês, ele, né? A família Nogara dirigiu as finanças do Vaticano até muito pouco tempo atrás. 29 foi o ano do craque da Bolsa em Nova York. O Nogara aplicou todo o dinheiro da igreja em indústrias nos Estados Unidos e na Alemanha. Derrotada a Primeira Guerra Mundial, explosão de progresso. Certo? Daí o Papa dizer, Mussolini, o homem da providência. Houve um clérigo que não gostou do acordo. Ele trabalhava no Vaticano, ele frequentava o Vaticano. Chamava-se ele GBM. Giovanni Battista Montini, filho do Paulo VI. Que não gostou, porque era muito amigo do Partido Comunista. Era ligado, capelão da Ação Católica Universitária, onde ele era dirigente de muitos políticos futuros. Por exemplo, como é que ele foi assassinado, Aldo Moro? Como é o nome daqueles outros? Me esqueci, eu estou tão velho. Todos os grandes primeiros ministérios, Fanfani, todos eles lá. Andreotti vai ser amigo de também era desse grupo, mas vai ser amigo mais de Faccioli, mais de Pio XII. Não, era Fanfani, Gonella, aqui eu fiz até uma canção para eles. Aquele cantor em Londres também? Aldo Moro também. Então, não gostou do acordo, porque ele era favorável ao comunismo. Giovanni Battista Montini, filho do Paulo VI, nunca estudou. Era muito rico, mas não conseguia tirar o diploma primário. Papai senador, mamãe Judita, pagaram o presente de professor, tirou o diploma primário. O ginásio era difícil para ele, então ele fazia exame de supletivo no fundo de Mato Grosso do Norte. O exame mais fácil. Depois, quando se ordenou,
Só ficou no seminário 15 dias. Nunca estudou filosofia nem teologia. Quando se ordenou, foi nomeado imediatamente para o Vaticano. Belíssimo. Chegou, tirou o casaco, pôs na cadeira e tirou um ano de férias. Bisonha, muito trabalho, tirou a paleta. Então passeou durante um ano pela Europa. Quando voltou, foi nomeado auxiliar do núncio apostólico, o futuro Pio XI, na Polônia. Ficou 15 dias, não gostou. País muito pobre, muito frio. Voltou imediatamente. Chegou na Itália, em Roma, o cardeal Pizarro falou: mas lei, bisogna fare qualcosa. O senhor não tem título nenhum, precisa estudar alguma coisa. Então ele se matriculou na faculdade de Direito, era fim de outubro. Depois de 3 semanas, tinha diploma de advogado e de doutor em Direito Canônico. Foi uma coisa genial. Ah, tá. Né? Então, ele ficou contra Pio XI, por causa que Pio XI favoreceu o Mussolini. Logo, a FUCI, Federação Universitária Católica Italiana, fizeram um jornalzinho contra o Mussolini. O Mussolini deu ordem para acabar com os jornais da FUCI, a paulada. Então foram nas bancas de jornais, queimaram tudo, quebraram, e quando pegavam os católicos comunistas, davam uma surra neles, óleo de bicho no manganello. Era a maneira fascista de resolver os argumentos. Né? Tá certo? O Papa protestou. Mussolini proibiu qualquer católico de pertencer ao Partido Socialista, ao Partido Fascista. O Papa fez um discurso dizendo que todo católico tem direito de ser fascista. Esse discurso existe. Posso publicar. Imagine que um católico tem direito de ser fascista. Um absurdo. Depois Pio XI vai ficar violentamente contra o Mussolini. Vou virar de novo, é um desastre também. Você põe água bem perto de mim, você quer deixar. Coisa fácil. Isso foi 29. Olha ele aí, ó. Que bela hora. Você já passou 5 minutos da hora oficial. Ah, Ivone, eu nem comecei o nazismo, Ivone, por favor. Não vem com hora oficial. Não tem hora oficial. Vocês querem que eu interrompa? Não. Pronto. Está comigo essa tática comigo para manter vocês. Agora eu vou falar mal de você depois. Tudo demagogia sua para defender o povo aí. Da tirania desse discurso ideia. O coffee break, acabamos de almoçar. Vous ne pensez qu'à manger? Só pensa em comer. Então está falando de quê? Do Mussolini, né? Ele vai fazer uma invasão da Etiópia. Em 1898, a Itália tinha invadido a Abissínia. A Itália tinha máquinas modernas. A Abissínia lutava com lanças. A Itália desembarcou, invadiu a Abissínia, foi derrotada na Batalha de Adwa. A tropa italiana fugiu para a praia, foi cercada em Massawa e foi uma rendição vergonhosa. Em 1898, o Mussolini queria vingança da derrota. Landucho, manda tirar esse cara feio aí. Pode tirar. Como é que faz para tirar? Não sei. Ah, você? Não, não. Faccia feroce. Isso não é teatro, viu? Era um palhaço completo. Agora até melhor. Belíssimo. Mas o nome? Via della Conciliazione. Não, volta anterior. Não. Tira essa. Aí, essa avenida aqui chama-se Via da Conciliação, Rua da Conciliação, para festejar a conciliação entre a igreja e o fascismo. Péssimo! A igreja não tem conciliação com o mundo. O mundo nos odeia. O mundo odiou a Cristo. Se o mundo não nos odeia, nós não somos verdadeiros servos de Nosso Senhor. Por isso conhecereis que sois meus discípulos, que sereis odiados por causa do meu nome. Sem conciliação, no quarter. Sem acordos. A igreja não pode fazer acordo com o diabo de maneira nenhuma, como Cristo não aceitou o tentador no deserto. Sem conciliação. Então, foi uma derrota vergonhosa. Meu pai, que era italiano, fala muito, ele fugiu da Itália por causa do Mussolini. Ele era soldado, foi no comício do Mussolini, e na hora que fizeram o silêncio, ele gritou: "Abbasso il duce!" Perguntaram: "Quem grita?" Falou: "Eu, Federico Guglielmo."
deram uma surra de paulada, quebrou a cabeça dele e veio morar aqui no Cambuci. Aqui nasceu. Então, o Mussolini era brutal. Eu estava falando que ele, em 1800, meu pai contava, ele era genovês. Então, os de Milão não valem nada. Os de Florença, bandidos. Os de Nápoles, tudo de ladre. Os outros falam mal de todo mundo. Falam, pai, como é que todo pedaço da Itália não presta nenhum? Junta tudo e fica o país maior do mundo. Fora daqui! Eu saía rápido. Mas era uma lógica intransponível. A Itália, que foi cheia de glória no passado, Florença sozinha venceu o Império Turco, desde Marrocos até a Oceania. Uma só cidade católica. Florença teve uma glória cultural enorme, juntou tudo, deu uma maldição, a derrota diante de povos selvagens, coitadinhos, na Etiópia. O Mussolini quis ficar. Em 1935, me levantar, 1935, 1936, ele invadiu a Abissínia. Invadiu a Abissínia e o clero e os bispos apoiaram. É só apoiar a pátria acima de tudo. A pátria não tem direito de ser justa com os outros. Colocar a nação acima de tudo, acima da justiça é pecado, mas o bispo apoiava. Era heróico conquistar um povo selvagem. Conquistaram. Não fizeram nada. Com toda a colonização do século XIX, não catequizaram ninguém, enquanto que a colonização portuguesa e espanhola catequizou e formou nações. A colonização do século XIX, capitalista, liberal, democrática, não fez nada senão exploração. Proibido fazer igrejas mais altas que as mesquitas. Proibido fazer apostolado com os árabes. Tolerar ecumenicamente o satanismo dos africanos. O Mussolini fez a guerra para 1935. Claro, ele não tinha força nenhuma. Ele fez acordo com a Alemanha. Formou-se o famoso eixo. Aquela fotografia que passou aí, volta aquela do Hitler Mussolini. É a visita do Hitler à Itália, quando foi feito o acordo. Então, o Papa Pio XI, violentamente contra o comunismo, saiu de Roma, fechou o Museu do Vaticano, mandou pôr um cartaz fechado para a reforma, para ninguém entrar, nem o museu o Hitler vai entrar. Pio XI era impetuoso, muito bom. Então, aquele assassino não entrava no Vaticano de jeito nenhum. Mandou pôr a bandeira do Vaticano meio pau em sinal de luto. E se retirou para Castel Gandolfo, que era estanco. Assim, estava cansado, não podia receber o bandido Hitler. O Hitler ficou furioso, mas teve que ser humilhado pelo Papa. Muito bom. Aqui, o Mussolini fez passar o exército italiano diante do Hitler. O Hitler tinha esperança de ver um exército. Então, eram tanques de guerra sensacionais. A artilharia italiana, olha, era uma coisa, cada canhão bem feito, tudo de madeira. Muito bem feito, o italiano é um artista. O Hitler viu aquilo e falou: uma coisa do exército é uma bela maquete. Uma bela maquete. Era um exército completamente falso, era tudo de madeira. Você está brincando tanto que eu me sei que ele falou, não inventei agora. Claro que falou isso. Em 1939, quando os italianos atacaram, em 1940, quando atacaram os ingleses no Egito, né, saíram da Etiópia, tinha 150 mil italianos chefiados pelo generale Graziano. Então foram lá, avanti! Foram lá os italianos, os ingleses reagiram, imaginem, os ingleses reagiram, que atrevimento. E 4 mil ingleses prenderam 130 mil italianos. Uma coisa de uma síntese, de uma provocação. O trem de prisioneiros italianos, eu tive um aluno que o pai esteve no campo de concentração italiano no Egito. Todo trem de prisioneiros é uma tristeza. O trem de prisioneiros italiano era uma festa. Todo mundo escrevendo no vagão lá: finita la guerra! Viva la pace! Andiamo al Cairo! Passeio. No Natal, tinha os prisioneiros alemães, prisioneiros italianos, todos os campos de prisioneiros uma tristeza. No Natal, o campo de prisioneiro italiano, os americanos, os ingleses, tudo o campo italiano, porque lá se bebeva, salute! Todo mundo contente. Acabou a guerra. Um patriotismo sensacional. Quer dizer, o fascismo era uma maquete. Tudo falso. É claro.
Ele socializou a Itália. Vocês desculpem, eu tenho que apressar tanto assim. O Papa escreveu contra o fascismo a encíclica "Non abbiamo bisogno", nós não precisamos, defendendo a educação católica contra a educação fascista. Mas as relações foram sempre assim, algumas vezes de simpatia, às vezes de ataque mútuo. O Mussolini entrou na guerra e foi um fracasso completo. No Egito, na Grécia, os alemães foram obrigados a socorrer as tropas italianas, que perdiam vergonhosamente sempre, porque Dom Bosco amaldiçoou aquele roubo das terras da igreja. A Itália nasceu de um roubo. As grandes cidades italianas, cidades-estados, Pisa, Florença, Gênova, Milão, Veneza, essas tiveram glória. Juntou tudo, foi um fracasso. Foi um fracasso. O resultado é que a Itália, em 43, foi atacada pelos ingleses. Eles bombardearam a base de Taranto, depois bombardearam Roma, depois se embarcaram na Sicília. Aqui alguém estudou estratégia militar? Não. Tem costureiras aqui, não tem ninguém. Mas se tivesse uma costureira, a costureira entendia perfeitamente. Deixa assim. Entendia perfeitamente o que eu vou explicar agora. Aqui você tem os Alpes, que é uma cordilheira de 4.000 e tantos metros de altura. Só tem uma passagem aqui, factível de passar. É o Brenner. O desfiladeiro do Brenner, que tem 2.000 metros de altura. Aqui tem o Rio Pó, uma planície de 200 km de largura, e aqui de comprimento assim, e uns 150, 200 de largura. O resto aqui tem outra cadeia de montanhas, os Apeninos, cuja montanha principal é o Monte Sasso, o ponto mais alto da Itália, é quase 5.000 metros. E aqui tem a Sicília. Vocês não têm estudo de estratégia. Por onde se deve invadir a Itália? Vocês têm tanques e têm navios à vontade. Por onde se invade a Itália? O tanque, evidentemente, prefere lugar plano. Um tanque pesado. Naquele tempo, um tanque fazia 10 km por hora de velocidade no campo. Um pouco mais em estradas. Onde vão desembarcar os tanques? No pico das montanhas? Não, aqui não. Qualquer costureira percebe que não. Como a Itália é uma bota, qualquer criança compreende bem o seguinte: se um gato entra na bota, basta pegar a bota por cima que o gato pula dentro, não sai mais, claro não. Aqui estava cheio de alemão. Tudo alemão. Alemão. Tudo alemão. Tudo cheio de alemães, tá? Alemão. E as estradas vinham daqui para sempre assim, porque não podia estrada, eu sei, claro. Então, o Estado Maior americano decidiu que a invasão devia ser por aqui. Porque os tanques correndo a 10 km por hora, 200 km, em 3 semanas tinham atravessado. Certo? Foi por estrada mais rápida ainda. Cortando as estradas, todos os alemãozinhos aqui, está tudo preso, né? Tomavam a Itália em 3 semanas. Daqui passavam para o Pó do Brenner, estavam ao sul de Berlim. E os alemães estavam na Rússia a 2.000 quilômetros. Para os alemães irem correndo, mas nem se tivesse que São Silvestre, não dava tempo. A guerra acabava em 3 semanas. Claro não. Por onde que o Roosevelt decidiu a invasão? Por aqui. De montanha em montanha, devagarinho. Então, o cardeal Chama de Estado Maior e o presidente lá, qual é que o falou não quer? Claro. Quem manda é o presidente da República. O futuro cardeal Tardini, dizia que a marcha dos americanos para a Cidade Eterna era uma marcha eterna. Levaram 1 ano e meio para chegar em Roma. Eles tinham porta-aviões, podiam chegar diretamente aqui, desembarcar aqui onde quisessem. Depois continuaram montanha, chegaram aqui em 2 anos, dando tempo para a Rússia pegar a Europa inteira. Porque a maçonaria decidiu, a Europa tem que ser do Stalin. Qualquer criança sabia que a invasão tinha que ser pela planície. O Estado Maior americano, que não era de criança, determinou isso. Mas a maçonaria não. A guerra é toda combinada. Todas as guerras. Claro que não se tem controle de todos os tiros e todas as explosões. Mas os planos gerais são todos combinados. A maçonaria da vitória, para quem interessa, para prejudicar a Igreja Católica. O Mussolini foi preso em 43, quando bombardearam a Sicília, e os americanos passaram para cá. O Partido Fascista se rebelou contra o Mussolini. Foi
uma sessão dramática. Durou a noite inteira. Mussolini foi condenado pela maioria, inclusive o genro dele, o Conte-Ciano, que mantinha relações secretas com o Papa, condenou Mussolini. Mussolini foi preso e levado para o Gran Sasso, para uma montanha, onde não tinha medo de chegar, a não ser com aqueles... Como chama aquele filme? Como chama aquele negócio que suba num filme? Teleférico. O Hitler determinou que iam pegar o homem vivo. E foi organizada uma expedição sensacional, com planadores, um avião, né? E nós jogaram os soldados lá em cima, desceu um teco-teco com o comandante Scorzeni, dominaram os guardas italianos, que quando viram aqueles alemães caírem do céu, o que vem do céu são anjos, se entregaram obedientemente, tudo lembrando do exército, era belíssimo. O Scorzeni pegou Mussolini e foi junto com ele, o avião não tinha pista, era só um gramado do hotel. O piloto disse, nós vamos cair, não tem pista para correr. Falou, eu vou junto, eu peguei o homem, eu vou junto. Então subiu Mussolini, que era diametralmente desenvolvido, o Scorzeni, que era muito forte, e o piloto, o aviãozinho subiu, chegou no fim da pista, mas conseguiu pegar o voo, foi parar na Alemanha, uma proeza. O Hitler fez o Mussolini voltar para a Itália. Ele voltou para a Itália e formou aqui, no Lago di Garda, a República Socialista de Salò. Ele sempre foi socialista. O combate ao comunismo é pura fachada, como dois dedos. Para pegar a sociedade precisa ter o Partido Comunista e o Partido Nazista. E os trouxas passam de um ponto para o outro. Sempre. Sempre. Aqueles que querem uma ação rápida na história fazem isso. O Papa, no fim, queria condenar, o Papa Pio XI, em 1939, queria condenar o fascismo. Ele preparou uma encíclica contra o fascismo, mostrando como o fascismo era anticatólico. Essa encíclica foi escrita por dois teólogos americanos. Ela foi escrita, o Papa estava doente, ele pedia para o médico dele, me deixa vivo até domingo. Que ele queria mandar chamar os bispos da Itália para ler a encíclica e condenar Mussolini. O Papa morreu no sábado, morreu na véspera. Não leu a encíclica. O médico do Papa chamava-se, ele tinha vários médicos. O médico que ele pediu para que deixasse de vivo até o domingo era o Dr. Petacci, pai da Claretta Petacci, amante do Mussolini. Na sede do Partido Fascista, viva, morreu o inimigo do Mussolini, Pio XI. Diziam que o Dr. Petacci tinha ajudado o Papa a falecer suavemente. Não é isso? O Mussolini, então, fizeram a República de Salò. Quando os americanos venceram, Salò é uma cidade do lado de Garda. O lago é lindíssimo. Quando estava para ser preso, aqui está Milão. Aqui está a fronteira suíça. De Milão, a fronteira suíça são, acho nem 1h30 de carro, até menos. O Mussolini fez esse encontro com o Partido Comunista no Palácio do Cardeal Schuster. O Cardeal Schuster tinha sido abade de São Paulo fora dos muros, sempre foi fascista. Sempre foi fascista. Agora tem processo de beatificação. Imagina. Então, a grande discussão, se deixar o Mussolini vivo, o Partido Comunista queria que entregasse os arquivos e que entregasse o ouro do partido. O Mussolini não quis entregar. Acabaram rompendo, o Mussolini fugiu então, foi para o norte, ele tinha uma comitiva com umas 30 e poucas pessoas em caminhões. Ele parou num pequeno castelo na estrada e de manhã cedo, quando eles pegaram os carros, tinha os guerrilheiros comunistas, pararam os caminhões e fuzilaram todos. Claro, fuzilaram todos brutalmente. Foram jogados todos no caminhão e levados para uma praça em Milão. Me esqueci o nome da praça. Tiraram do caminhão, os corpos eram 36, e foram pendurados no posto de gasolina abandonado, nas ferragens. O Mussolini e a Claretta Petacci foram pendurados de cabeça para baixo. Alto-falantes passaram pelo bairro avisando que tinha sido morto o Mussolini e a Claretta de saia.
de cabeça para baixo, vocês podem calcular que não era nada correto. Eram dois que não valiam nada. Quando passaram a metralhadora no Mussolini, a clareta se jogou na frente dele e foi metralhada junto. Ela não valia nada, ele menos ainda. Mas penduraram os dois como se fosse engancho de açougue. O povo chamado vinha lá e cuspia, chutava a cara deles, tem as fotos. A embaixada americana recebeu ordem de Washington para acabar imediatamente com aquela cena de barbárie, que isso ia dar prestígio para o Mussolini, claro. Ia parecer um ato cruel. Mas ficaram lá umas 4, 5 horas, eu não me lembro mais do tempo. Aí os americanos forçaram a retirar o assassino, o coronel Valério, ficou deputado mais tarde. Esse foi o fim do Mussolini e do fascismo. O fascismo teve repercussão na Espanha, nós vamos ver daqui a pouco, e no Brasil, com Getúlio Vargas, o Estado Novo de 37 era fascista. O que se ensinava nos colégios era fascismo. Eu era aluno dos colégios. Todos os padres que hoje são da teologia de libertação, naquele tempo eram fascistas, torciam para o nazismo. Vamos chegar para o Mussolini, tem que começar agora o Hitler.